Olá, bem-vindos ao TV Infância, o programa que dá voz à criança, discutindo os temas nas áreas da educação, da saúde e da cultura. E a gente tem aqui uma pessoa mais do que especial, uma pessoa querida, amada do coração, que é a doutora Rosilene Crepaldi, para falar da Semana Mundial do Brincar, do Dia Mundial do Brincar, da Aliança pela Infância, todos esses movimentos incríveis que estão acontecendo agora nesse mês incrível que é o mês de maio. A Rosilene, que é professora, doutora pela USP, ela é pesquisadora também do GEL-EASH USP Leste. A Rosilene também, ela é membro da Rede Nacional da Primeira Infância, também é conselheira da Aliança pela Infância, que é uma das responsáveis por todo esse movimento, e também é membro da Associação Brasileira de Brinquedotecas. Claro que ela tem um monte de outras atividades incríveis nessa área do brincar, que ela vai falar com a gente aqui, mas eu quero desde já, Rose, te agradecer muitíssimo pela sua participação aqui no TV Infância. É uma honra ter você aqui conosco. Muito obrigada, Cilândia. Como ela disse, a gente já é parceira de muito tempo, né, por essa causa maravilhosa do direito da criança brincar. Me sinto muito honrada de estar aqui com você e com todos vocês que estão nos assistindo. A honra é toda nossa, Rose. É um prazer imenso ter você aqui. E vamos falar dessa semana linda, desse mês lindo, desse mês incrível que está contagiando todo mundo, não é, Rose? Verdade, como é que ele surgiu? Como é que a Aliança pela Infância começou? Quais foram os primeiros passos? Qual a importância de tudo isso? Bom, deixa eu me aquietar, que é muita pergunta para tanta coisa legal para falar, né? É muito bom mesmo. Esse é um tema que é de vida, lindo, né? É uma coisa de vida. A Semana do Brincar, ela vem com força no Brasil, nos últimos 10, 15 anos, mais ou menos, que ela foi se ampliando, né? Porque, na realidade, inicialmente era um dia só dedicado, no dia 27 ou 28 de maio, e aquilo 28, foi... 28 de maio, e aí foi se ampliando, porque o tempo da infância vem se encurtando. Então, na realidade, a gente busca sempre ampliar esse tempo, esse direito da criança brincar. E a Aliança é aquela instituição que agrega não só profissionais, mas pais, mães, cientistas e as próprias crianças, né? Que tem o ABCD da infância. Excelente. Que é o A de aprender, Sim. o B de brincar, C de comer e o D de dormir. Não sabia, Rô, que legal. Essa é o mote que mobiliza a Aliança pela Infância. E no mês de maio a gente centraliza mais, dá mais ênfase ao brincar. Então, todos estão convidados para entrar lá no site Aliança pela Infância e com certeza vocês vão ter muito mais informações. É muito legal. Ô, Rosi, essas ações da Semana Mundial do Brincar, ela acontece apenas em São Paulo ou é no Brasil todo, assim, pela Aliança pela Infância? Porque nós sabemos que o mundo todo comemora o dia 28 de maio. E que bom que tem algumas prefeituras, algumas cidades que estão comemorando a semana, a quinzena e até o mês mundial do brincar. Então isso faz uma diferença enorme. Então conta um pouquinho para nós como que é o alcance da Aliança pela Infância na relação do brincar com as famílias, com a escola, com a sociedade. Como que é isso? Como que isso acontece? É nacional mesmo. Nacional mesmo. E algumas prefeituras já incluíram a semana e o dia no calendário oficial. Nossa, São Paulo mesmo está tendo uma mobilização também em São Paulo. Mas olha, só eu, né, fora, tem mundo? No Rio de Janeiro, tem em Salvador, Minas Gerais, tem muita coisa, tem os núcleos, né, da Aliança. Sim. Mas só para você ter uma ideia, esse mês eu vou para Avaré, que tem o pessoal lá do Instituto Federal, que está fazendo um trabalho fantástico, a professora Raquel Nicolosi. A professora Lila em Guaratinguetá, com todo o pessoal da prefeitura, Nossa, que legal, Secretaria da Educação, aqui em Guarulhos, né, que também tem muita coisa. Em Santos a gente também sabe que tem mobilização. Olha, o pessoal de Santos acompanha bastante TV Infância. Pois é, tem lá a mobilização, o pessoal do SESC, em geral, se envolve bastante. Sim. Mas o Brasil inteiro.
Brasil inteiro, esta semana, tem Sim. muitas menções. Eu acho que o principal, e isso você que está assistindo a gente pode influenciar aí na cidade onde você mora, é mobilizar do ponto de vista de política pública mesmo. Isso é fundamental, né? De garantir esse tempo para pensar e principalmente para colocar em prática, porque a brincadeira acontece na ação das pessoas. Sim. Né? Não adianta falar, é importante, mas acontece na ação das pessoas, né? Isso é fundamental. Sim, isso é importantíssimo. Então, quer dizer, além de ser um movimento nacional, muito importante, lembrar que é um movimento que está nas ações, que ela está no dia a dia, está na nossa relação de realidade com o mundo. E nessa Semana Mundial, nesse mês mundial, a Aliança recebe as inscrições. Como que funciona essa parte, Rose? Por exemplo, uma prefeitura quer se inscrever para fazer parte desse movimento. Ela pode fazer e não está ligada à Aliança, mas se estiver ligada à Aliança, é melhor até para a gente saber como que está esse movimento, Exatamente. não é? Isso fortalece, né? Fortalece as ações, porque brincar, ela é uma ação individual, mas que ela ganha potência quando ela está em conjunto com os outros. Sim, né? isso mesmo. É muito mais gostoso brincar com os nossos amigos, né? O parceiro, né? E sempre você faz mais amizades brincando, porque brincar você relaxa, você tem uma articulação melhor, a sua criatividade aflora, Sim, né? exatamente. Aquele momento da imaginação. Então, simplesmente entra lá no site da Aliança pela Infância, né? www.aliancapelinfância.org.br, e lá tem um link específico do Semana Mundial do Brincar, né? Então, é só entrar lá e fazer a adesão. Você pode mandar foto, você pode mandar depoimento, isso é muito importante. Nossa, excelente. Então, quer dizer, todo mundo pode participar. Então, a escola que está fazendo uma ação, ou que já faz, a prefeitura que já conhece esse movimento, que já faz as ações, se inscrevendo, fortalece, como a Rose comentou, esse movimento que é tão importante. E que, aliás, né, a gente tem aqui a Aliança pela Infância, tem várias outras associações também que buscam essa relação do brincar. Mas fora do Brasil isso acontece muito também, não é, Rose? Está acontecendo no mundo inteiro, é isso? No mundo inteiro. A gente tem na França, na Inglaterra, são alguns lugares, nos países nórdicos. Mas uma coisa também que eu queria ressaltar é que essas ações não podem ficar só dentro da escola. É importante também no hospital, porque a gente tem as brinquedotecas hospitalares, isso é fundamental, né? Isso mesmo. Então, no hospital, nas bibliotecas, nos parques, né? Então, porque senão a gente focaliza só na escola. Sim. Então, assim, o brincar é importante ter na escola, óbvio, né? O ano todo. O ano todo. Mas, assim, é muito importante em outras áreas, né? Da educação não formal, porque senão a gente só liga o brincar ao aprender como se o brincar tivesse submetido ao aprender. É isso mesmo. E não, a gente precisa brincar porque brincar é vida, não para aprender, para se curar. Brincar é um direito, ele não se submete, brincar não serve, ele se serve. Ai, que lindo. Né? Então é isso que é muito importante. A gente não pode brincar só para aprender, né? Como se tivesse submetido. A gente precisa brincar porque brincar é vida. Né, Cirlande? Eu acho que isso é muito importante. Brincar é uma razão de existência, né? Para nós que estamos aí nessa jornada, e sabemos a importância que é o brincar. Então, isso faz uma diferença enorme na vida das pessoas, enorme, enorme. Então, a gente não precisa esperar a Semana Mundial do Brincar. Uma coisa que a gente discute muito, Rose, até inclusive nesse programa também, já trouxe outras pessoas para falarem, é a preocupação do brincar. E ao mesmo tempo as pessoas esperam um propósito, um objetivo, que é exatamente o que você falou, né? Não precisa se preocupar com essas coisas, porque o brincar pelo brincar já está contido ali coisas incríveis, situações incríveis que o ser humano precisa, inclusive para aprender. Né? Ele precisa brincar primeiro, a aprendizagem vai acontecendo. E se essa aprendizagem for mediada por uma postura de um professor
brincalhão, uma postura de professor alegre, que se contenta com a criança, que se encanta com a criança, com o brincar da criança, enfim, do adolescente, do adulto, etc., a diferença vai ser enorme para as pessoas que estão ali, né, para o futuro do nosso país. E esse ano, especificamente, com o motivo, né? O brincar que abraça as diferenças. Esse tema tão lindo. É um tema maravilhoso, porque todos nós temos os nossos desafios, Sim. não é? Então, quando você inclui o outro, esse brincar fica mais pleno. Exatamente, isso faz uma diferença enorme. Incluir o outro na brincadeira, incluir o outro na história, na roda. E então isso faz uma diferença enorme, né, Rô, para a pessoa. Ô, Rosi, você observa também que se além das crianças, o interesse pelo tema brincar, né, até intergeracionalmente falando, como que é isso nessa Semana Mundial do Brincar, nesse mês Mundial do Brincar? Uma característica que a gente tem observado na nossa sociedade é o envelhecimento, né? E aí, assim, muito do brincar hoje também está sendo utilizado com pessoas da terceira idade, até para recuperar memórias da infância, para melhorar o vocabulário, ampliar, né, a conversa entre as pessoas, porque as pessoas têm ficado muito solitárias nessa faixa etária. Então, assim, são aqueles jogos de tabuleiro clássicos, né, dominó, carteado, o jogo de bocha, que os homens gostam muito, né, os senhores gostam muito, e a dança, né? Ai, que legal. O baile. Então, são atividades lúdicas mais amplas, né? E que também vão sendo transmitidas de geração a geração. Nossa, excelente. Né? Então, é muito importante a gente ampliar. E a questão da tecnologia, porque a gente tem brincado muito sozinho. A não ser esses games aí, que agora também tem alguns que têm virado até profissão, né? Tem. Os jogadores profissionais, que tá igual o jogador profissional de futebol, né? Dos jogos eletrônicos. Mas se a gente for organizar esse tempo, a criança consegue brincar de todas as coisas, né? Então, é muito importante brincar na natureza, ter essa relação, até para valorizar depois o meio ambiente, valorizar esse convívio, né? Essa convivência em geral. Mas quanto mais amplo esse espectro, esses lugares, né, mais você engloba outras pessoas, mais você abraça as diferenças. Né? Exatamente, esse tema está muito legal, muito gostoso, mas a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e voltamos já já.
na internet. Olá, de volta aqui com a doutora Rosilene Crepaldi, ela que é pesquisadora do brincar e está aí atuando há muitos anos nessa área, falando da Semana Mundial do Brincar, do mês do Mundial do Brincar, enfim, do brincar, desse brincar que faz a diferença, que abraça a diferença. E dando continuidade ao nosso tema, Rosi, você nas suas pesquisas e mesmo lá na Aliança pela Infância, existe alguma diferença na qualidade do brincar? Por exemplo, brincar dentro de um ambiente, brincar fora, brincar na natureza. Ou existe diferenças de qualidade no brincar? É difícil a gente falar assim, isso é melhor, aquilo é melhor. O que a gente tem observado nas pesquisas é que quanto maior a variedade, a diversidade de materiais, de experiências que as crianças têm nesse momento de brincar, do brincar autônomo, né? Porque tem aquela situação que você brinca para aprender uma regra, né? É um brincar um pouco mais dirigido pelo adulto, vamos dizer assim. Mas a oportunidade da criança vivenciar e até mudar regras, experimentar a variedade dos materiais, a reorganização, até, por exemplo, na natureza, né, que a gente fala. Hoje tem poucas oportunidades das crianças brincar na natureza. A gente brincava mais na rua, né? E que natureza, Rose? Pois Cadê a natureza que estava aqui? A gente fala de natureza, a gente fala da graminha, da terra, da água, né? Pegar chuva, brincar na natureza tem a ver até com tomar banho, brincar na hora que você, né, que a criança está brincando, na hora tomando banho. Mas o que a gente observa é que a qualidade também está na relação entre as pessoas. Né? Então, assim, quando você dá a oportunidade da criança brincar com outras crianças, com idades diferentes, porque, em geral, a cidade, as oportunidades que se oferecem para as crianças, elas estão muito ligadas à faixa etária. Então, o pequeno brinca com o pequeno, o grande brinca com o grande não tem muita paciência para brincar com o pequeno, porque como as famílias estão menores, né? Então tem muito filho único. Então esse convívio é muito importante. Quando você vai para um parque, para uma praça, e muitas vezes a gente tem deixado de ir para esses lugares porque tá sujo, porque tem gente lá que a gente não gosta muito, né? Infelizmente tem algumas questões de violência, ou medo, às vezes nem tem a violência, o medo, né? Então a minha sugestão, e a gente tem alguns grupos aqui na cidade que fazem isso, grupos de família, e a própria escola pode provocar os pais a verificarem alguma praça, algum lugar assim que está meio sujo, mal cuidado, e fazer alguma intervenção junto com as crianças. Brincar de arrumar uma praça, né? E depois faz um piquenique comunitário. Então, arruma aquele lugar, né? Pinta, cuida. Eu tenho certeza que chamando as regionais, as representações regionais dos órgãos públicos, da prefeitura, dizendo, olha, nós juntamos esse grupo de pais, vizinhos, às vezes no seu condomínio, né? No condomínio ali, às vezes as ações até dentro do condomínio, porque você desce, que a gente precisa ampliar mesmo as políticas públicas para a infância, para além da escola. Não sei se você lembra, né? A gente fez aquela ação aqui em São Paulo, o programa Ludicidade, né? Que era nos clubes da cidade de São Paulo. Isso já faz tempo, né? Tem um tempo aí, tem uns bons anos, né? Mas assim, é uma política pública. Tínhamos até os ônibus brinquedoteca. Nossa, né? Que coisa. Depois fala um pouquinho desses ônibus. Isso. É que assim, é um desafio, É lindo demais. Essa coisa de você oferecer como política pública para a infância, para a primeira infância, alguma coisa para além das escolas. Porque sempre que se fala de política pública para a infância, você fala de creche, você fala de escola, mas a cidade está aí, né? Para a gente não ficar só dentro da escola. E nem dentro de casa, né? Isso. Então, essa qualidade do brincar, ela precisa transbordar
os muros da escola. Por isso que tem que acolher as diferenças, né? O brincar tem que estar em todos os lugares, na rua, no shopping, na praça, na biblioteca, no hospital. Gente, no hospital, as crianças precisam ter acesso a brinquedos, né? Tem trabalhos maravilhosos que a gente conhece, esses nossos amigos, dos Doutores da Alegria e outros tantos derivados, né? Que levam essa alegria para esses lugares. Os asilos, né? As moradias que as crianças moram, né? As crianças que têm aí uma vulnerabilidade mais complexa por conta da falta das famílias. Então a gente precisa de gente que se disponha a fazer essas intervenções e a gente contribui com as formações, né? Exatamente, é de forma até voluntária, né? Na maioria, na grande maioria das vezes, quase 100%, né, Rose? É verdade, é verdade. Agora, uma coisa importante que você falou, eu chamo a atenção para vocês de casa que estão nos assistindo, a Rose falou algo fundamental aqui, claro, tudo o que ela falou é muito importante, mas tem que ser via política pública. Exato. Porque se não for, se perde. Vejam, essa semana linda Mundial do Brincar, essa semana incrível, ela conta com voluntários, ela conta com pessoas que acreditam no que estão fazendo, que acreditam no brincar como uma possibilidade de melhorar o futuro, das crianças serem mais felizes, delas terem uma vida melhor. São pessoas que acreditam. As políticas públicas precisam entrar em ação, né? As pessoas que são responsáveis por estabelecer e fomentar essas políticas públicas precisam entrar em ação, porque esse é um direito legalmente adquirido. Não é só porque precisa, é um direito assim como tem direito a ir para a escola, também tem direito de brincar, como tem direito de comer, de beber, quer dizer, é uma necessidade, é mais do que um direito, é uma necessidade que vai muito além do direito, né, Rose? É verdade. E quando a gente fala de política pública, não é só, tem que ter um investimento, óbvio, mas você tem que cuidar desses espaços para as crianças. Sim, né? Exatamente. Fazer parcerias. Então, fazer a parceria com a universidade, né? Hoje a gente tem essa possibilidade. O Centro Paula Souza, vou falar que a gente tem o pessoal da IPA, né? Da nossa querida Marilena Flores, que tem um curso gratuito que é dado pelo espaço. Então, veja, tem política pública de educação, de formação de profissionais, né, para essa área do brincar. É uma coisa fantástica. Né? E outra coisa, quando você fala do voluntário, a ação de brincar, ela é uma ação voluntária. Brinca quem quer. Exatamente, é um direito. Quando, de escolher. Onde pode. Isso está na literatura, né? na pesquisa acadêmica. São características que os autores que falam sobre o brincar, Caloá, o Zinga, o próprio Piaget, Vygotsky, tantos outros, né? Eles vão identificando características da ação lúdica, daquele que brinca. Então, o fato de ser voluntário, autônomo, né? Criativo, que respeita e cria regras, né? Porque quando a gente fala, o brincar pelo brincar, parece que uma bagunça. É uma bagunça criativa. Aliás, né? Super criativa, que envolve mecanismos intelectuais, sociais, afetivos, para que a ação aconteça, né, Rosa? Então, é uma ação complexa, né? Mas ao mesmo tempo de uma sensibilidade, né? Muito grande. Que quando a gente observa uma criança que pega um determinado objeto qualquer e enxerga naquele objeto a vida, né? Isso é maravilhoso, isso é humano. Tem gente que se encanta que o cachorrinho fica pulando atrás da bola. Mas observa um bebê, né? Essa é a verdadeira alegria, né? De você se reconhecer numa criança. Às vezes eu falo isso, porque tem muita gente que fica brava comigo por causa dos pets. Eu sei, gente, todo mundo está encantado com os bichinhos. Mas assim, encantem-se com as crianças. Com os bichinhos e com as crianças, então. Os bichinhos, a gente já fica encantado naturalmente. Já fica encantado, só de olhar a gente já se encanta, né? É isso. Mas tem que se encantar com o brincar, né? Aliás, os bichinhos também brincam, né? Brincam tão gostoso, né, Rose? Então, esse encantamento que que o adulto vai perdendo, parece, não é, Rose? Essa essência
linda do brincar, do estar integralmente na ação, dessa entrega, desse voluntariado por fazer algo que é importante, que é significativo. O adulto vai se perdendo com tantas obrigações, com tantas situações. E você sabe, Rose, que tem algumas pesquisas que mostram também essa relação da ausência do brincar com o próprio adoecimento. Exato. E agora com essa, por exemplo, essa situação toda de o índice de depressão aumentando muito, de suicídio aumentando muito e várias outras coisas também aumentando muito aí, né, vários transtornos, isso tem muito a ver com o próprio distanciamento do ser humano dele mesmo. E o brincar é essa forma de se voltar para o seu eixo, né, de se reconectar, de voltar para o eixo. Então a Aliança pela Infância, aí por meio das ações das pessoas que estão envolvidas, está fazendo um trabalho muito importante, um trabalho fundamental e que precisa ser incluído nas políticas públicas. Precisa mesmo sensibilizar as pessoas. Isso que a gente está falando, né, da questão da depressão, da ansiedade, é um afastamento desse encantamento. Eu observo muito isso nas relações ultimamente entre as famílias, né, os pais. Você vai no shopping e você vê cada um com o seu celular, né? É verdade. Cada um ali. O bebê fala alguma coisa, demonstra alguma insatisfação, algum chororô, o pai ou a mãe já automaticamente dá o celular na mão da criança e aí a criança fica quieta, né? Outro dia no metrô observei bem isso. O pai estava lá e deu o celular na mão. Podia ter mostrado o trem andando, né? Podia a velocidade, fazer algum barulhinho ali de trem, entreter a criança no olho, né? E não simplesmente dar o celular e pronto, acabou. Então, a própria interação entre o adulto e a criança, ela já está se perdeu. Diminuindo. O vínculo. Aliás, o que significa brincar, não é vínculo? Exatamente. Esse vínculo se perdeu. Né? E foi substituído por outras coisas, né, Rosa? Mais, aspas, fáceis, né? Assim, sim. Então, porque o brincar exige essa imaginação, essa conversa, esse contato olho no olho, né? Sim. Então, fica esse desafio aí. Durante essa semana, esse tempo aí de maio, brinque mais com os seus filhos, seus sobrinhos, né? Seus netos. Tire um tempinho para isso. Excelente, muito bom. Excelente, muito bom. Rose, nosso programa já chegou ao final, acabou muito rápido. Você deixou uma mensagem linda. Tire um tempo para brincar com seu filho, com seu neto, com seu primo, com seu sobrinho, com todo mundo, mas brinque. Brinque. E minha querida, muito obrigada mais uma vez. Aguardo você aqui no próximo programa para a gente continuar falando desse tema incrível. E a vocês de casa, o meu muito obrigado e até o próximo TV Infância. Até mais.